Muito bem, estamos então dando início hoje a essa nossa nova série de mensagens, Reavaliar para Recomeçar, e queremos hoje então falar sobre a espiritualidade pessoal. E como eu disse antes, nós fazemos isso, eu imagino, a grande maioria, nessas épocas de viradas de ano, né? A gente chega no final do ano, a gente começa a fazer retrospectiva, não é só a Globo que faz, né? A gente começa a olhar para trás, porque no final do ano passado a gente disse que a gente ia fazer exercício tantas vezes por semana, a gente disse que ia emagrecer tantos quilos, a gente disse que ia economizar tanto dinheiro, todas aquelas coisas que a gente fez e a gente chega no final e olha para trás, como é que foi, como é que não foi, fez, não fez, consegui, não consegui, a gente faz aquele balanço. Mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a olhar para frente de novo. Ano que vem, não, agora vai. Então, tanto isso, tanto aquilo, desse jeito. E a gente começa a fazer esse olhar para trás e olhar para frente ao mesmo tempo. E nessa série que nós começamos hoje, então, nós queremos olhar para 5 áreas, para 5 assuntos que nós queremos contemplar e queremos conversar juntos sobre isso. Por exemplo, hoje, então, a respeito da espiritualidade pessoal. Algo que não há como eu avaliar a de vocês, porque ela é pessoal. Não há como eu planejar a caminhada espiritual de vocês. Não há como eu olhar para frente por vocês, porque é pessoal. Por isso eu vou falar um pouco assim do que está no meu horizonte, o que está no meu coração, com a ideia, com a intenção de que disso você possa extrair princípios para a tua caminhada, para como você elabora isso na tua vida. E em termos de introdução, ainda vale dizer uma segunda coisa. Nós vivemos na geração multitarefa. Os mais novos vão entender muito bem o que eu vou dizer agora. E alguns pais também vão entender muito bem o que eu vou dizer agora. Você vai conversar com um adolescente aí dos seus 13, 14 anos. Ele está com um fone de ouvido ouvindo a sua música. Ao mesmo tempo ele está olhando para o seu celular, está conversando com um amigo. E ao mesmo tempo ele está te escutando. E de vez em quando ele olha para ti, balança a cabeça, olha para o celular, continua ouvindo a sua música e eles juram que esse negócio funciona. E o pior é que para eles funciona. Na minha cabeça, de alguém de mais de 40, esse negócio não entra. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez, não é verdade? E nós vivemos assim. E cada vez mais também a gente começa a sofrer um pouco disso. Ou melhor, a ser empurrado um pouco para dentro dessa realidade, porque a gente vive num mundo muito louco. A gente vive num mundo que exige de muitos que se faça muitas coisas ao mesmo tempo. O perigo nisso, na minha opinião, é de que a gente transfere isso também para o nosso relacionamento com Deus. E quando, por exemplo, a gente fala sobre oração, eu não lembro de alguma vez em que eu tenha falado sobre oração, num culto, num estudo, em que em determinado momento alguém não tenha dito, pastor, mas assim, eu oro o dia inteiro. Eu oro limpando a casa, eu oro no trânsito, eu oro quando estou fazendo alguma atividade de lazer, então eu oro o tempo todo. Ou seja, eu sou alguém multitarefa. Eu lavo a louça e oro. Eu dirijo no trânsito e eu oro. Eu estou na fila do banco e eu oro. Eu estou fazendo ao mesmo tempo várias coisas. E, portanto, eu oro o dia inteiro. Aquilo que a gente faz sempre, a gente acaba fazendo nunca. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou fazendo. Afinal de contas, eu estou vivendo. E nós precisamos tomar muito cuidado
com isso. Às vezes a gente está tão dividido na nossa mente e no nosso coração, quando nós estamos diante de Deus, que de repente a gente não está diante de ninguém, fazendo coisa nenhuma. Esse é um tempo que nós estamos vivendo. Uma segunda característica do nosso tempo é de que, por causa disso, a gente corre o risco de perder a nossa alma na nossa jornada. E para entender isso, eu quero contar uma historinha. Uma pessoa ocidental, marcada por essa tirania do urgente que nós estamos vivendo, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para ontem, um lugar onde tempo é dinheiro, e todas as coisas exigem pressa, exigem rapidez, tudo é para agora, para logo, e nós precisamos correr, nós precisamos fazer. Um homem desses foi para uma tribo africana e precisava se deslocar de um lugar para outro, e para isso ele contratou alguns guias locais. E eles então saíram caminhando e andaram a jornada de um dia, à noite montaram um acampamento, ficaram lá, passaram a noite, de manhã bem cedinho acordaram e já seguiram para um próximo trecho, e quando chegaram ao final do dia naquele próximo lugar, montaram um acampamento, dormiram lá. No terceiro dia de manhã, bem cedo, aquele homem estava de pé, desmontou a sua barraca, fez a sua mochilinha, arrumou todas as coisas, e quando ele olhou para o lado, toda a turma que estava com ele estava sentada. Estava sentada, tranquilo, umas pedras, a barraca montada, as mochilas todas ali. E ele disse: e aí, gente, o que é isso? Vamos lá, nós precisamos andar. E a turma disse: não, hoje a gente não vai andar. Mas como não? Mas de que jeito? Vamos lá, eu tenho pressa, eu preciso chegar lá, não podemos ficar aí sentados, acomodados. E eles disseram: não, hoje nós não vamos andar. Porque nos 2 primeiros dias a gente andou tanto, a gente andou tão rápido, que a nossa alma não chegou ainda. Nós vamos hoje ficar aqui, nós vamos esperar a nossa alma nos alcançar, e quando a nossa alma nos alcançar, nós vamos continuar a jornada. O risco que nós corremos nesse tempo que nós estamos vivendo é a gente perder a alma pelo caminho. É a gente começar a fazer as coisas de forma técnica, é a gente entrar numa rotina que não se conecta mais com a nossa mente, com o nosso coração. A gente passa a viver lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e de repente a gente passa a ser um número, a gente passa a ser alguém sem identidade, alguém sem emoções, alguém sem sentimentos, alguém que não consegue mais experimentar nada nessa jornada e nessa caminhada. Dito isso, eu creio que nós precisamos de algo muito importante no nosso tempo. Nós precisamos resgatar o tempo com Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus, para que a gente não perca a nossa alma pelo caminho. Eu sei que talvez muitos daqui que estão acostumados com esse contexto de igreja e com esse assunto, já devem estar pensando: eu sei, agora o Leonir vai começar a falar a respeito da necessidade da gente fazer devocional de manhã. Da gente tirar um tempo da nossa agenda, e de preferência isso logo de manhã quando a gente acorda, quando a gente tira 15 minutos, 30 minutos ou 60 minutos, onde a gente vai ler a Bíblia, onde a gente vai orar, onde a gente vai ter o nosso tempo de meditação. O Leonir vai falar agora sobre devocional, sobre a hora silenciosa, ou como você foi ensinado a chamar isso. Apesar disso ser uma prática muito importante, apesar disso ser muito importante para a nossa caminhada com Deus, hoje eu quero falar de uma coisa um pouco diferente. Eu quero trazer isso numa perspectiva um pouco maior, um pouco mais ampla. Eu quero, quando eu falo sobre isso, dizer de que nós precisamos desenvolver, de que nós precisamos resgatar a consciência de que Deus está agindo
em nós, por nós e através de nós, o tempo todo. Deus está agindo em nós, por nós e através de nós, 24 horas por dia. Em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, Deus está conosco. E nós precisamos desenvolver a consciência disso, para que a gente compreenda, por exemplo, eu estou passando por essa crise, eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade. Deus está no meio dela, Deus está junto, Deus está perto, e através dela, ou Deus está trabalhando em mim, porque Ele precisa corrigir alguma coisa, porque Ele precisa consertar alguma coisa, porque Ele precisa plantar alguma coisa em mim, ou Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando em meu favor, porque Ele precisa me livrar de alguma coisa, porque Ele precisa me fortalecer em alguma área específica, ou Deus está trabalhando através de mim. Através dessa situação, Deus está abençoando outras pessoas. Deus está se comunicando com pessoas ao meu redor. Deus está fazendo algo através de mim, num contexto que talvez nem esteja claro, mas está alcançando pessoas através de mim. É muito importante que na nossa agenda diária, em todo o tempo, em toda situação, quando nós acordamos, Deus está lá. Quando nós estamos sentados à mesa tomando café, Deus está nisso. Deus entra com a gente no carro quando a gente vai para o trabalho. Deus está com a gente quando a gente volta para almoçar em família. Deus está com a gente quando a gente conclui a jornada de trabalho. Deus está conosco quando nós deitamos para descansar. Deus está conosco e senta ao nosso lado na poltrona quando nós escolhemos qual série do Netflix nós vamos assistir e assiste conosco. Deus está conosco aqui. Deus está com aquele que está em casa. Deus, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações, trabalhando em nós, por nós e através de nós. E essa consciência nós precisamos resgatar. Nós precisamos desenvolver na nossa vida. A grande questão é, Deus está em todo o tempo com a gente. Mas nem sempre a gente está com Ele. Mas nem sempre a gente tem essa consciência. Nem sempre a gente consegue desenvolver essa consciência de que Deus está com a gente. Por quê? Porque a gente é multitarefa. Porque a gente está dividido muitas vezes no meio de muitas coisas. E por isso eu quero dizer, o que muda a tua vida, o que muda a minha vida, não são os 15 minutos que você vai fazer de devocional de manhã. Não é a meia hora de devocional que você vai fazer de manhã. Não é a 1 hora que você vai fazer de devocional de manhã ou à noite ou quando quer que você o faça. O que vai mudar e impactar a tua e a minha vida é a consciência de que em todo o tempo Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando por mim e Deus está trabalhando através de mim. E o contrário também é verdade. Quando nós não temos essa consciência, as tarefas diárias, as pressões das multitarefas, as circunstâncias inesperadas vão nos pressionando a tal ponto que a gente se torna refém desse mundo caótico que a gente está vivendo. E Deus passa a sobrar definitivamente nessa história, na nossa jornada. E eu quero ver isso hoje à noite com vocês a partir de um texto bíblico que provavelmente é conhecido de muitos de vocês que talvez caminhem mais perto no contexto de igreja com a gente. Lucas 10, 38 a 42, há um texto que diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor,
Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Antes de nós aprofundarmos a reflexão nesse texto, nós temos que dizer que existe por aí uma interpretação equivocada desse texto. Existe uma interpretação que não é a interpretação daquilo que Jesus estava vivenciando nesse momento da história, nesse momento da sua caminhada como Senhor nessa terra. Muitas pessoas interpretam como que, nesse texto, Jesus está criticando o fato de Marta estar servindo, de Marta estar agitada, fazendo algo em seu favor. Não é isso que está acontecendo aqui. Veja, algumas pessoas dizem que, nesse texto, Marta tem uma postura passiva e contemplativa, enquanto que, por outro lado, Marta tem uma postura ativa e dinâmica. E quando escutam a última frase de Jesus, que diz que Maria escolheu a boa parte, eles estão dizendo, viu? Nesse texto a gente aprende que Maria está certo, que a postura de Maria é a postura correta e que, por outro lado, a postura de Marta é equivocada. O jeito de Marta se portar não é o jeito correto. O problema dessa interpretação é que a gente não vai saber o que fazer com Moisés, a gente não vai saber o que fazer com Davi, a gente não vai saber o que fazer com Neemias, a gente não vai saber o que fazer com Paulo, a gente não vai saber o que fazer com o próprio Senhor Jesus. Porque foram pessoas extremamente ativas, foram pessoas que percorriam cidades, foram pessoas que reconstruíram cidades, foram pessoas que lideraram um povo, foram pessoas que julgaram as demandas que o povo lhe traziam em aconselhamento, que cuidaram do povo nas suas necessidades, nas suas demandas. Foram pessoas que tinham a sua profissão no contexto secular, mas que ao mesmo tempo plantaram igrejas como Paulo. E isso não é para alguém que é contemplativo. Isso exige trabalho. Isso exige serviço, isso exige reunião, planejamento, metas, objetivos, isso exige um monte de coisas que demandam esforço. E todas essas pessoas fizeram, e em nenhum momento a gente percebe Jesus criticando as pessoas por elas serem ativas, por elas serem dinâmicas, por elas se esforçarem e trabalharem ali onde Deus pediu que elas estivessem trabalhando. Então nós precisamos olhar para essa palavra, olhar nela numa perspectiva correta. E onde é que está o centro, a essência da interpretação? É que em determinado momento Jesus diz que há uma boa parte que precisa ser escolhida. E aqui ele diz que a boa parte é estar aos pés de Jesus de maneira contemplativa. Está dizendo que naquele contexto, dentre as muitas coisas, havia algo que deveria ser escolhida. Permanecer de forma contemplativa diante de Jesus que está na sua casa, de forma contemplativa. E quando Jesus diz isso, ele começa a falar com Marta e usa 3 verbos para isso. E eu queria dizer que o desafio para nós é desenvolver um coração de Marta, de Maria, num mundo de Marta. O nosso mundo é um mundo de Martas. E Deus quer que a gente tenha um coração de Maria em meio a essa cultura de Martas. Primeiro verbo está no versículo 40. O texto diz:
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E esse verbo, estar ocupada, é o mesmo sentido, o mesmo significado de ser drenada, de tornar-se alienada. As muitas tarefas de Marta, o fato dela ser multitarefa, estavam drenando Marta, estavam tornando ela alienada. Alienada de quê? Do fato de que o Salvador do mundo estava sentado no sofá da sala de estar da sua casa. O Deus Criador Todo-Poderoso estava visitando a sua casa. Mas Marta estava tão ocupada, estava tão drenada, ela ficou alienada ao fato de que ele estava ali naquela hora. E esse verbo está no passivo. Quer dizer, Marta foi drenada. Marta foi tornada, foi feita alienada. Como é que é com a gente? Quando a gente tem muita coisa para fazer, aonde que a gente corta? Se você tem o hábito de fazer meia hora de devocional todos os dias, se você tem o hábito de tirar 1 hora por dia de oração, de leitura da Bíblia, de contemplação ao Senhor Jesus, e naquele dia você tem muita coisa para fazer, aonde você corta? Não precisa responder. Falo por mim. Normalmente é na hora devocional que a gente corta. Lutero tem uma frase que ele diz: hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que eu não posso orar menos de 3 horas. Quando a gente tem mais o que fazer, a gente ora menos, a gente lê menos a Bíblia, porque afinal de contas eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Muito cuidado, porque isso pode te tornar alienada do fato de que Deus está contigo, de que Deus está ali, trabalhando em você, trabalhando por você, trabalhando através de você. O segundo verbo que Jesus usa aqui está no versículo 41, quando ele diz: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas. O verbo estar preocupado é o mesmo que estar ansiosa. E em Mateus 6, Jesus usa esse verbo 3 vezes, onde ele diz: não andeis ansiosos. Não andem preocupados com coisa nenhuma. É ali onde Jesus disse para a gente olhar para os lírios, olhar para os passarinhos e aprender a descansar e confiar no Senhor. Ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade com relação ao dia de amanhã nos rouba do presente. A necessidade de saber como as coisas vão ser amanhã, como as coisas vão ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, nos tiram do presente e nos tiram da presença daquele que está trabalhando em nós, trabalhando por nós, trabalhando através de nós em todo o tempo. E quando a gente sai desse presente, a gente é roubado dessa realidade, daquilo que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas, daquilo que Deus está fazendo agora na nossa história. As muitas atividades, a ansiedade rouba de nós essa consciência, e por isso o desafio é nós hoje olharmos para a nossa vida, agora olharmos para o nosso momento e nos perguntar: o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está ensinando? Para onde Deus está caminhando para que eu caminhe junto com Ele? Deus está escrevendo a sua história. Deus começou a sua história lá em Gênesis 1 e vai consumar a sua história, como nos é contada em Apocalipse 22. Nós hoje vivemos numa fatia dessa história. E Deus continua trabalhando. A consciência que nós precisamos desenvolver é, hoje, 10 de novembro de 2019, Três Coroas, Rio Grande do Sul, Brasil. O que é que Deus está fazendo aqui?
E aonde eu me encaixo nessa história? Aonde eu faço parte dessa grande história de Deus que tem relação com a minha e a tua vida? Se a gente viver ansioso com o dia de amanhã, a gente não vai perceber o fluir, o agir, o mover de Deus no nosso tempo. E essa precisa, portanto, ser a nossa pergunta. O que é que Deus está fazendo agora? E que eu possa estar envolvido nisso. E que tem a ver com a minha vida e com a minha história. Terceiro verbo, também no versículo 41, Jesus diz: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas. Inquieta, estar perturbada, estar em desordem. Veja, Marta está em desordem. E quando nós estamos em desordem, facilmente tomamos decisões que vão na contramão daquilo que Deus está fazendo. Foi o que aconteceu com Marta. Jesus estava sentado no sofá da sala de estar da sua casa, mas ela estava tão desconectada desse fato de que ela fez muitas coisas que não estavam na agenda de Jesus naquele dia, que não estavam conectadas com o desejo de Jesus para aquele momento. Assim também é com a gente. E nessas horas, facilmente, a gente começa a apontar o dedo ao nosso redor, porque quando a gente entra numa fria nessas horas, a gente começa a olhar para o lado e diz: Jesus, não está vendo Maria aqui? Olha só a Maria aqui, está me causando esse prejuízo aqui. A gente começa a olhar ao nosso redor e a gente começa a procurar culpados para as situações da nossa vida, e a gente não aprende com as situações da nossa vida aquilo que Deus quer nelas. Aquilo que Deus quer fazer nessas horas. Não, quando nós estamos em ordem, nós conseguiremos perceber que através dessas situações Deus está nos moldando, Deus está alcançando áreas da nossa vida que precisam ser tratadas e transformadas para o louvor da glória dele e para o nosso próprio bem-estar, para a nossa própria edificação. Em quarto lugar, ainda diz aqui que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirado. Aqui é uma coisa muito importante com aquilo que eu falei no começo relacionado à interpretação equivocada desse texto. Jesus está dizendo que Maria escolheu a boa parte e a boa parte de um todo que é muito maior. O que eu quero dizer com isso? De que Jesus não está dizendo que Maria escolheu a boa totalidade das coisas. É uma coisa, uma parte, e essa parte era a parte que estava faltando para Marta de um todo maior. Um boi tem várias partes, não é verdade? E às vezes a gente diz: o fulano só quer o filé mignon, né? É uma parte de muitas outras. O filé mignon é a boa parte. Nós temos que cuidar para não fazer Jesus dizer o que ele não diz nesse texto, que é o que muitos fazem. Jesus não está dizendo que Marta precisa se tornar Maria. Jesus não está dizendo que Marta tem que deixar de servir. Afinal de contas, Marta está servindo Jesus. Marta provavelmente está preparando o almoço. E a encrenca de convidar Jesus é que vinha mais 12 marmanjos junto. E Jesus está lá. Os discípulos estão lá. E Marta está sentada. Maria está sentada e Marta está descascando cenoura, cortando cebola, cortando tomate, limpando peixe, fazendo tudo aquilo, mas está fazendo para Jesus. E o termo que está usado lá para servir é o termo diaconia, que significa o serviço a Deus através do próximo. E por isso em inglês um dos termos usados para culto é service. E por isso em alemão a gente diz como para o culto? Gottesdienst. Serviço a Deus. O culto é um serviço a Deus. Então Marta está servindo a Jesus. E Jesus não está dizendo para Marta que isso está errado. Jesus está dizendo que há uma parte que Marta escolheu e que ela precisa aprender de Jesus. A boa parte que ela esqueceu é de que ela precisaria
ter um momento de sentar aos pés de Jesus e contemplá-lo. Ela precisava de um momento de parar tudo, de parar com a correria, de parar de fazer coisas para Jesus e deixar de Jesus fazer por ela, para poder fazer através dela. Queridos, esse é o filé mignon do nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes a gente esquece. Esse é o filé mignon, essa é a boa parte, que a gente ignora muitas vezes na nossa caminhada. A hora de parar e contemplar Jesus, além da consciência das 24 horas. E com isso eu quero ir afunilando. Jesus diz, apenas uma coisa é necessária. Portanto, trata-se de algo que Marta devia incorporar na sua vida e não substituir. Se você é mais ativo, se você é mais dinâmico, está tudo certo. Não precisa deixar de ser. Incorpore, porém, na sua vida momentos de contemplação, momentos de quietude, momentos de dizer, agora não lavar louça e orar, agora não dirigir e orar, agora não fazer um monte de coisa, fone de ouvido, escrevendo mensagem, balançando a cabeça para o Pai do céu. Não. Incorpore na sua espiritualidade o momento de sentar, o momento de parar. Você decide qual é o melhor lugar para isso. Você decide qual é o melhor momento na tua agenda para isso. Mas você precisa disso. Você precisa disso na tua caminhada. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Um termo que eu gosto para isso é solitude. Solidão é ruim e faz mal. Solitude é um momento onde eu decido silenciar, ficar sozinho. Eu acho um lugar onde eu menos sou atrapalhado, entre aspas, para esse momento de silêncio e vou ter agora o meu momento com Deus. Nós precisamos incorporar isso na nossa espiritualidade. Isso diz respeito, portanto, essa percepção de que Jesus está na nossa casa, de que Jesus nos visita, de que Jesus senta e espera, e quer que a gente pare, que a gente sente, e a gente desfrute da presença de Jesus na nossa vida, na nossa casa. Como é que a gente desenvolve isso na nossa vida? A gente desenvolve isso, agora sim, com oração, com palavra e com adoração. Você precisa no teu dia, para que a tua espiritualidade pessoal seja saudável e seja frutífera, de um tempo a sós com Deus, para orar, para ouvir a palavra dele e para adorar, para contemplar as coisas que Deus é e as coisas que Deus faz. E você vai fazer isso 24 horas por dia com Deus. Você vai fazer isso com a consciência de que Deus, 24 horas por dia, está trabalhando em você, está trabalhando por você e está trabalhando através de você. Mas você vai parar, e eu fiz uma média aqui, 30 minutos por dia, para um momento exclusivo com Deus. 30 minutos, onde você vai parar tudo e você vai contemplar o Senhor. Você vai meditar na presença do Senhor. Você vai orar, ler a Bíblia, você vai adorar, você vai escutar, você vai estar junto com Jesus que está contigo. E você vai fazer isso um dia por semana na família de Jesus. Congregar precisa ser
algo que ocupa a mais alta prioridade na agenda do cristão. Você precisa desenvolver a consciência de que um dia da semana você vai tirar 1 hora, 2 horas para estar em família. Deus nos criou para relacionamento. Deus nos criou para comunhão. E é na comunhão que nós experimentamos grandes coisas da parte de Deus. Não deixemos de congregar, diz o apóstolo quando ele fala aos Hebreus. Não deixem de congregar como é costume de alguns, diz o apóstolo. Sou pena da gente não perceber de que Deus está trabalhando em mim, por mim, através de mim, mas está também trabalhando na vida do irmão. Está também trabalhando na vida da irmã. Está trabalhando também no coletivo dessa comunidade. Está trabalhando nessa cidade. E, gente, eu não quero ficar de fora daquilo que Jesus vai fazer nessa cidade. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer na vida das famílias. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus vai fazer nessa nação. E eu só vou perceber isso quando eu estiver na família, quando eu estiver junto. Então, querido, que aconteça algo de Marte para você não estar domingo com a família. Tenha a consciência de que o tempo todo Deus está contigo e você pode estar com Ele. Mas volta a dizer, quem faz tudo o tempo todo não faz nada. Então você precisa da exclusividade para Deus. Tira um tempo, decide qual é o lugar, decide qual é o momento, mas tira um tempo. E decide quanto tempo é. É 15 minutos? É meia hora? É 1 hora? Decida isso, mas tenha tempo exclusivo para Deus. E por fim, um dia da semana, reúne com a família. Junta a família, né? Celebra, adore, compartilhe vida em família. E isso vai dar a você uma espiritualidade pessoal, que é saudável, que agrada a Deus e que abençoa pessoas o tempo todo. Que Deus nos ajude nessa caminhada e que nós possamos estar no próximo domingo, juntos aqui, olhando um pouco como é que estão as nossas finanças, à luz da palavra de Deus. Como vivemos isso para trás e como nós podemos olhar para frente e submeter esse assunto tão importante, tão delicado, à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?